Abrindo a palavra de Deus ainda de pé, 1 João capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Deus tem nos dado já o conhecimento da palavra a respeito do que havemos de fazer na obra do Senhor. Então, que seja o nosso coração obediente ao conselho de Deus. Amém? 1 João capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmos filhos de Deus. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amém? Amém. Podeis assentar, ficar à vontade. Que a palavra de Deus ainda continua no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém? Então essa palavra, ela nos diz que Jesus, ou que Deus, Ele nos dá a chance de sermos chamados de filhos de Deus. Agora, nós precisamos definir na igreja qual que é o caminho de alguém que quer seguir os passos de amadurecimento na obra do Senhor, de consolidação das coisas do Senhor. Então, o primeiro passo, se você quiser organizar a sua vida em Cristo Jesus, o primeiro passo é você aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, para você ser um bom ensinador da Bíblia, você tem que começar pela parte mais importante da Bíblia. Então vamos supor que você chega num leito de enfermidade e tem ali uma única chance de pregar a palavra de Deus para alguém. Então o que você vai falar da Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse? O que você vai falar? Então você tem que ir para a parte mais importante da Bíblia Sagrada. Você vai falar para aquela pessoa: ó, Jesus Cristo morreu para que você, para que eu fosse salvo, para que nós fôssemos salvos. E aí você vai perguntar para aquela pessoa: você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Você acredita que Ele ressuscitou dos mortos? Então, naquele momento que aquela pessoa falar sim, aquela confissão dá direito, dá legalidade no mundo espiritual de Jesus Cristo pegar ela e colocar ela no céu. Tem legalidade no mundo espiritual, irmão. Você sabia que quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você escreve uma procuração para Ele, falando assim, ó: pode fazer o que o Senhor quiser para eu chegar no céu e eu ser salvo. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você está dando direito de Jesus intervir na sua vida, de Jesus mudar o que tem que ser mudado, de Jesus transformar o que você precisa ser transformado para você chegar no céu. Então é muito importante você saber disso. Então começa com o versículo, Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante. A gente vai estar lendo um pouquinho antes para vocês verem o contexto desse versículo. Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração
E a oração a Deus por Israel é para que se salvem, pois lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Eles não se sujeitaram à que vem de Deus. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a levantar a Cristo dentre os mortos. Mas o que se diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a sua boca confessares Jesus Cristo como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura: todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, Israel não soube? Primeiro diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde, contradizente. Então Romanos capítulo 10 resume a Bíblia. O que acontece? Paulo estava explicando que a palavra de Deus foi entregue a Moisés no Monte Sinai. Deus libertou o povo de Israel do Egito e entregou a lei, os 10 mandamentos para esse povo que ele libertou do cativeiro. E aquele povo recebeu um manual para eles serem diante de Deus uma bênção na face da terra. Eles receberam instrução para que todos os povos e todas as nações, inclusive o Brasil, inclusive todas as outras nações, olhassem e falassem: ó, um exemplo de povo a ser seguido. Povo que segue o Deus Criador dos céus e da terra, o único Deus que é verdadeiro. Só que esse povo, quando ele entra na terra prometida, ele se desvia dos caminhos do Senhor, ele começa a adorar imagens de escultura feitas por mão de homens, e eles começam a desobedecer o que a Bíblia diz no primeiro mandamento da lei de Deus, Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante, que fala dessa maneira: vede Israel, eu sou o Senhor que te tirei do Egito. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura nenhuma do que é em cima dos céus, na terra, nem debaixo da terra. Não as farás
nem se encurvarás a elas, porque somente ao Senhor teu Deus servirás. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. E esse povo desobedece, faz tudo que não era correto. E aí, quando Jesus chega, irmãos, para cumprir as profecias, o Messias esperado, que Isaías anunciou, que todos os profetas anunciaram, que o próprio Moisés anunciou pela revelação de Deus, quando Jesus chegou, eles não aceitaram Jesus. Os judeus se rebelaram contra Jesus. Jesus, ele chegou para ajudar o Messias, eles não reconheceram o Messias deles. Passou o tempo dos judeus, eles crucificaram o Messias deles, eles desprezaram o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí a palavra de Deus diz, Paulo ensinando os romanos, os que estavam ali em Roma, explicando para eles, falando que os judeus buscaram servir a Deus pela própria justiça deles, pelo próprio jeito deles, achando que estava agradando a Deus, e Deus falou, não quero desse jeito. Eu pedi para vocês respeitar o meu filho, eu pedi para vocês aceitar o meu filho. Por que vocês não aceitaram o meu filho? Por que vocês não aceitaram os profetas que eu enviei para vocês, para ajudar vocês? Como o próprio Jesus, quando ele olhou para Jerusalém, ele começou a chorar. E ele falou, Jerusalém, Jerusalém, que te mata os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha junto os seus pintinhos, mas tu não quisestes. E aí aquele povo rebelde agora é ensinado pelo apóstolo Paulo, falando desse jeito. Vocês não perguntam no coração de vocês, quem que vai trazer do alto a Cristo para nós, para nos contar a verdade, o Messias? Quem que vai trazer Jesus Cristo dentre os mortos, para nós ter outra chance de novo, para nos explicar a verdade? E aí, quando eles estavam nessa dúvida, o próprio apóstolo Paulo, pela revelação do Espírito Santo, falou, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, o reino de Deus está próximo de você. Todos nós temos a chance de sermos chamados filhos de Deus. E aí, como a gente vai acreditar se ninguém for falar para a gente a palavra de Deus? Se ninguém falar para a gente, é Jesus que salva. Só Jesus salva. Você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador para você ser salvo. A salvação não é pelas obras da lei. As obras da lei não salvam pessoas. As obras da lei apontam o que é o pecado. O que está escrito na lei de Moisés é o que vai nos condenar, que nós vamos ser julgados pela lei. Se nós tivermos feito uma transgressão que a Bíblia diz que nós não poderíamos ter feito, a Bíblia diz que nós vamos ser condenados sem um justificador, sem um remidor, sem um redentor, que é Jesus Cristo. Como o próprio Jesus falou, eu não vim para condenar vocês, eu vim para salvar vocês, porque vocês já estão condenados, o mundo já está condenado. Jesus Cristo, ele não veio para apontar o pecado da humanidade, ele veio para remir a humanidade, veio para resgatar a humanidade do pecado e veio trazer eles para Deus. Então é muito importante você saber que a pregação começa com Romanos 10. E aí quem pode pregar Romanos 10? Todos nós podemos pregar, começa com Romanos 10. Sua tarefa de casa, tenha Romanos 10 lido na sua casa. Aprenda Romanos 10, capítulo 10, versículo 8, versículo 9, que fala o que se diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca aceitares Jesus como seu Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa é a pregação que você tem que aprender. Só que para você pregar essa palavra, você tem que desfrutar dela primeiro.
De que adianta você levar a salvação para tanta gente e você não desfrutar da salvação? Você imagina se alguém te der um lanche bem gostoso para você levar, e você estiver com muita fome, aí você chega lá, vai levar o lanche para todo mundo, mas eu não vou comer o lanche que eu vou servir para vocês? Eu trabalhava na roça, eu fui criado na fazenda, tirando leite. Então, antes de colocar o leite no balde, eu tinha o meu copo, tinha Nescau, tinha açúcar, tinha farinha de milho, tinha açúcar. A gente tirava o leite da vaca do copo, e a gente bebia primeiro. Então, eu escolhia a melhor vaca do curral, tirava o leite do copo e bebia todo dia de manhã cedo o leite. Tirava na hora. Então, o primeiro mantimento, o alimento que tinha ali, nós tínhamos o direito de comer ele primeiro, nós tínhamos o direito de usufruir dele primeiro, para depois servir os outros. Como o irmão Elinaldo falou, é bênção. Se você vai lá no pertinho o açaí, você acha que você vai vender tudo, não vai deixar nem um pouquinho para você comer? É porque você bebeu o açaí que você tirou. Se você vende queijo, na sua casa tem queijo para todo mundo comer. Eu assisti um vídeo o cara era pescador de lagosta. Aí eles começaram a criticar ele, falando, pobre não come lagosta. Ele falou, olha aqui, eu vou fazer um vídeo explicando para vocês. Está vendo essa lagosta aqui? Ó? Ele fez a lagosta lá, cozinhou, fez direitinho e comeu a lagosta lá na frente da câmera, lá para todo mundo ver. Porque ele que pescava a lagosta e colocava a lagosta na mesa dos ricos. Ele falou, eu sou pobre, eu como lagosta sim. Porque o rico come lagosta porque tem um pobre para pescar a lagosta para ele comer. Senão nem ele comia lagosta. Então para de desvalorizar o serviço daqueles que primeiro recebem o mantimento, primeiro recebem a dádiva ou a bênção para passar para as outras pessoas. Aleluia, Deus entregou para a gente a salvação da humanidade. Glória Deus entregou para a igreja a salvação da humanidade. Nós temos a palavra da salvação nessa igreja. A palavra da salvação está aqui, o maior tesouro que existe na face da terra. Qualquer um sonha com ter o direito de entrar no céu. Nós temos a chave que é a palavra de Deus. Nós temos a informação, nós temos o conhecimento do que abre a porta do céu para alguém. Deus ele revelou para essa igreja, revelou para a igreja de Jesus o Cristo na face da terra, a palavra da salvação para as pessoas. E a Bíblia diz que aqueles a quem Deus revelou a palavra, chegou para os judeus e pregou para os judeus. Aí o que os judeus fizeram? Se rebelaram, falaram, não aceito o seu Cristo. Se você pregar hoje em Israel, eles não aceitam a palavra de Deus. Eles não aceitam o Novo Testamento. Eu já preguei para judeu. O judeu ele só aceita a palavra até Malaquias. Mateus em diante ele não aceita o Novo Testamento. Ele fala que Jesus Cristo era um profeta comum. Era só mais um profeta, mas ele não era o Cristo, não era o Messias. O Messias para eles ainda vai chegar. E a palavra de Deus diz que Deus enviou os seus mensageiros por toda a face da terra. E ele fala através dessa pergunta: será que eles não ouviram? E aí ele mesmo responde: por certo que ouviram, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Evangelho significa boas novas de salvação. Então não deixa ninguém te entristecer, não deixa ninguém te tirar o que você tem de melhor, que é Cristo Jesus. Você não é uma pessoa comum. No momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador de você, da sua vida, a palavra de Deus diz que Deus ele fala que você passa a ser filho de Deus. Você passa a ser chamado filho de Deus. Deus ele sabe cuidar dos filhos dele. Deus ele tem promessa para filho desse lugar. Os filhos de Deus têm promessas de Deus para eles
nesse lugar, na casa do Pai. Amém? Então que o seu coração descanse nessa palavra. Então começa toda a obra na igreja por esse começo. A palavra de Deus diz: comecem a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu achei tão bonito o irmão Lucivaldo falar: eu preciso reconhecer mesmo de verdade Jesus, como a irmã Iva falou. Ela falou: ainda vou lá na frente ainda fazer essa confissão na frente de todo mundo, porque eu entendi o que é aceitar Jesus. Eu preciso de aceitar Jesus verdadeiramente no meu coração. Depois, no final do culto, nós vamos orar por vocês dois, por causa dessa palavra do começo, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí às vezes você pode falar: eu já aceitei Jesus na minha vida, mas você já declarou publicamente na frente da igreja que Jesus Cristo é o seu Senhor? Eu falei para vocês que todo culto que eu ia, eu aceitava Jesus. Falava: quem quer aceitar Jesus? Eu nunca tinha ido naquela igreja. Eu chegava lá: eu quero. Aí todo mundo ficava alegre. Eu ficava alegre demais, porque todo mundo se alegrava junto comigo. Onde eu passava, eu aceitava Jesus. Daí dentro do meu coração eu entendo, eu quero que todo mundo saiba, eu sou realmente aquele que aceitou Jesus nos lugares que eu passei. Sou uma pessoa que aceita Jesus no meu dia a dia. Então 1 João capítulo 3, versículo 1 vai falar que nós somos chamados filhos de Deus. Esse é o começo da história, esse é o começo da sua trajetória em Cristo Jesus. E depois, aceita Jesus, E você aceitou Jesus, levantou a mão, o culto acabou, você foi embora para casa. O que é que mudou na sua vida? Aí, igreja, você tem que seguir o caminho que Jesus já preparou para você. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, Ele preparou o caminho para você andar nele. Aí Ele preparou o caminho através de 2 pontos importantes que você tem que saber de cor também. O caminho para você seguir Jesus é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e é o Espírito Santo de Deus. Ele falou: eu vou para o Pai, mas não vos deixareis órfãos. Sabe quem que é um órfão? Que não tem pai, que não tem mãe. Ele falou: não, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar para vocês o outro Consolador, o Espírito da verdade, que estará com vocês. Ele vos guiará, vos levará toda a verdade, o Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nos instruindo pela palavra de Deus. Ele está aqui na face da terra. Ele veio para estar conosco, para nos ajudar na nossa caminhada. Então, aceitando Jesus, nós recebemos a palavra e o Espírito Santo de Deus para nós aprendermos o caminho que nós devemos andar até chegar junto de Deus. Aí, igreja, olha o tanto que é importante. Imagina se você aceitar Jesus e não tiver contato com ninguém. É difícil, não é? Imagina você estudar a Bíblia sozinho. Não é fácil. Você precisa de congregar. Você precisa de ir na igreja. Só tem 2 instituições que Deus fundou na face da terra, que é a família. A família Deus fundou. Deus instituiu o casamento. E a igreja, Deus criou a igreja em Cristo Jesus. Deus, Ele formou a igreja, Ele que nomeou, Ele que falou: vocês vão ser minha igreja na face da terra, os meus representantes. Vocês vão levar, como foi pregado pelo irmão Gabriel, vocês vão levar em vasos de barro o tesouro infinito do céu. Tesouro em vaso de barro para que ninguém se glorie. Mas a palavra de Deus, que é a riqueza do céu, vai estar dentro desse vaso de barro.
Aí nós passamos a ser, ao mesmo tempo, filhos de Deus. Nós falamos a palavra do nosso Pai para as pessoas onde a gente passar. Como o irmão Gabriel falou, nós temos que ter um testemunho que agrada o nosso Pai. Aí recebe a palavra, aí tem que congregar. Porque vai ter pessoa igual você também, que é filho do mesmo pai, é irmão, formado pelo mesmo Espírito Santo, pela mesma palavra em Cristo Jesus, que vai fortalecer o seu coração em Cristo Jesus, uns ajudando os outros. Aí a palavra de Deus diz que Deus preparou os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que todos cresçam, a fim de se tornar homens adultos na fé, mulheres adultas na fé, para servir a Deus, segundo o que era necessário servir. Então, primeiro, aceita Jesus. Depois você tem que congregar, para você aprender a palavra, para você se envolver no corpo de Cristo, junto com o Espírito Santo de Deus. E aí aqui você vai ser preparado, você entendeu o que você fez quando você aceitou Jesus. E aí o primeiro rito que você tem que fazer, rito de passagem, é aceitar Jesus e descer nas águas batismais. Aí a gente faz o pré-batismo. O que é o pré-batismo? Pré-batismo é uma explicação do que é o batismo para você. Não tem a crisma na igreja católica, quando a gente faz a crisma, primeira comunhão, não é isso? Então vai subindo uma escadinha, né? Na igreja católica a gente é batizado recém-nascido, quando a gente ainda não sabia o que era o pecado. Depois tinha a primeira comunhão, a crisma, e vai se aprofundando. E aí na igreja, a palavra de Deus diz que Deus instituiu o batismo para a gente, de livre e espontânea vontade, reconhecer o que é que Deus quer de nós. E o que Deus quer de nós? Que nós sejamos filhos dele, que nós sejamos separados desse mundo, que nós sejamos tirados do pecado, resgatados da vida errada que nós vivíamos. Aí nós temos que ser batizados. Batismo nas águas. Então, como é o batismo? Como é o batismo? Batismo de recém-nascido vale para nós? Não vale. Por que não vale? Porque a palavra de Deus diz que quando a pessoa ia para ser batizada, ali onde João Batista instituiu o batismo, quando ela ia ser batizada, ela tinha que reconhecer que tinha pecado, tinha que reconhecer que queria morrer para aquele pecado, que queria largar o pecado, que queria renunciar ao pecado. A João Batista, a pregação dele era assim, ó: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, Jesus está chegando. Eu vim para preparar o caminho do Senhor. Ou seja, ele foi anunciando: está chegando aqui nessa cidade, vamos lá preparar, vamos arrumar tudo, porque ele está chegando, ele vai vir aqui na igreja. Imagina Jesus chegando na igreja. Eu como pastor, gente, vamos preparar a igreja, Jesus está chegando, vamos preparar. Jesus é o Salvador, o que vocês têm que fazer? Jesus está chegando, aí vocês têm que largar o pecado, esteja todo mundo obedecendo a Deus, vamos preparar tudo, que a hora que Jesus chegar, vocês vão receber Jesus. O reino dos céus está chegando até vocês. Aí o João Batista, ele fazia assim, ele chamava o povo e falava: Jesus está chegando, vamos largar o pecado, largar tudo. Aí ele falava: o que eu tinha que fazer para aceitar Jesus? Aí João Batista, ele ia falar: se você rouba, você para de roubar, não pode roubar mais. Então, para você ser batizado, o pregador, ele tem que falar para você o que você tem que largar. Tem que largar da fornicação. Não pode ser batizado uma pessoa que continua na fornicação. E o que é fornicação?
é ter um relacionamento conjugal sem estar casado. Não pode ser batizado uma pessoa que não está casada. Se a pessoa está namorando e tem relacionamento com o namorado, pode ser batizado? Não pode ser batizado, porque tem que morrer para esse relacionamento que não agrada a Deus. Então o pregador ele tem o dever de informar a pessoa que vai batizar para largar o pecado, para morrer para o pecado, para morrer para as coisas do mundo, para nascer para a obediência a Deus. Essa é a verdade. Aí a criança recém-nascida, ela tem consciência. Se o pregador chegar para ela e falar: ó, criança, você tem que largar o seu pecado. Aí o que ela vai falar para você? É isso mesmo. Ela fez melhor que eu ia fazer. Então a Isalena acertou a resposta. Ele ia fazer: pronto, acabou. Ele não ia entender nada. Ele ia rir para a gente. Inocente, não tem culpa, não tem pecado. A criança recém-nascida tem pecado. Se Jesus voltar, aquela criança, sem ser batizada, ela vai ser salva. Ela não vai ser condenada sem o batismo. Ela vai ser salva. Por quê? Porque ela não tem pecado. Porque ela não tem consciência das coisas. E aí, quando ela começa a entender as coisas, quando você chega, igual eu cheguei para Moisés. Moisés é uma bênção, esse menino. Cheguei para Moisés e falei: você entende o que é Jesus? Jesus veio para te perdoar os seus pecados. Ele falou: entendo. Eu falei: você quer ser batizado? Ele quer ser batizado. Eu falei: glória a Deus. Então aí resta saber quando a pessoa passa a ter o direito de ser batizado nas águas, como a Bíblia diz. Tem uma idade correta para você batizar? Você pode falar assim: não, a gente vai instituir o batismo das crianças quando completar 12 anos de idade. É uma boa, né? A gente falar: não, vamos colocar um padrão na igreja. A hora que completar 12 anos, a criança vai ser batizada. Vocês sabiam que o judeu tem a bar, mikvah, que chama, que é a passagem, o rito de passagem da criança para o adolescente. Aí eles têm uma cerimônia, um rito que eles fazem, que a criança é apresentada lá e ele tem que fazer aquele rito passando de uma fase para outra, da criança para o adolescente. Agora, para ser batizado, a Bíblia diz que você tem que entender o que é o pecado. Se chega uma criança falando: eu quero Jesus, eu estou arrependido, eu não quero mentir para minha mãe, eu sei que mentir é errado, eu não quero desobedecer o meu pai, eu sei que desobedecer o meu pai é errado. E ela chegar junto com a mãe falando: eu quero batizar o meu filho, também quer. Você vai impedir a criança de ser batizada? Não vai impedir. Por quê? Porque a criança tem direito, igual nós. A igreja é das crianças também. Amém, igreja? Então a igreja é templo do Espírito Santo. Você sabia que a criança recebe o batismo com o Espírito Santo igual o adulto? Você fala: não, a criança está recebendo o batismo com o Espírito Santo, ela nem sabe o que é esse direito, ela está recebendo. Deus batiza criança. Por quê? A gente tem que ser criança para entrar no reino de Deus. Como é que você está impedindo a criança de ser batizada? Se você tem que ser inocente como ela para você receber o reino de Deus? Então Moisés, ele pode ser batizado. Moisés pode ser batizado. Se ele quiser, se ele entender, ele pode ser batizado. A Vitória pode ser batizada. É isso? A Sônia pode ser batizada. Agora, se a pessoa já foi batizada, ela pode ser batizada de novo? Aí o que é que a gente entende? Pela palavra de Deus, o batismo é um só. Há um só batismo. Então, se a pessoa foi batizada uma vez, mesmo que às vezes ela não estava consciente, mesmo que às vezes tinha problema naquele momento, porque, como a gente instruiu, você pode batizar alguém que não esteja casado, esteja amaziado ou em união estável, que fala? Não pode ser batizado, não é isso que a gente aprendeu? E se a pessoa foi batizada em união estável?
Resta saber, o batismo dela valeu? O que vocês acham? Valeu. Não era como deveria ser, por quê? Porque foi mal instruído. O líder não instruiu conforme tinha que instruir. Então o líder não teve essa cautela para explicar como tinha que explicar. Então primeiro tem que fazer um pré-batismo que é prudente, tem que aconselhar a pessoa. Você sabia que para você casar você tem que ser instruído também, tem um pré-casamento? Você tem que chamar o jovem e chegar a falar: pai, você vai casar até que a morte separe, depois você vai arrumar problema para a sua vida a vida inteira. Você vai querer? Tem que passar medo dele, passar medo dela, porque é difícil o casamento. Você falar: não, eu quero casar. Mas rapaz, você vai casar? Vou casar, então tá bom. Só que vai ter que ser até que a morte separe. Você tem que deixar bem avisado para o jovem. E depois se ele chegar e falar: não, eu pensei bem, aquela não era minha esposa não, eu errei. Não era não, a gente precipitado. Já foi quem mandou você casar, já era. Ah, aquela lá não era minha esposa não. Meu casamento não foi de Deus não, será que não foi? Depois que você chega para Deus e apresenta o seu esposo, a sua esposa, Deus faz o casamento dos seus dois. Então tem que ter essa prudência. Então no nosso entendimento, mesmo que esteja em união estável, se já aconteceu o batismo, não foi como deveria, mas aconteceu o batismo. Realmente aconteceu. E aí o que a pessoa pode fazer depois que foi batizado? Aí agora que às vezes você sabe muito mais coisa que você não sabia, aí você vai chegar diante de Deus e falar: agora eu tenho que me dedicar bem mais. Eu vou arrumar minha vida muito mais do que eu arrumei antes, porque eu tenho muito mais conhecimento do que eu tinha antes. Eu vou fazer melhor do que eu já fiz em toda a minha vida. Eu vou fazer o meu melhor para Deus. Amém? Então nós vamos organizar dessa maneira. Aí vai acontecer o batismo, nós vamos marcar uma data já. Então as pessoas que quiserem se batizar, eu vou perguntar para elas, eu vou olhar as condições, vou explicar, fazer o pré-batismo. E aí vocês vão me dar o nome de vocês. A gente vai pedir para fazer o certificado de batismo, já com a data certa, para na hora que vocês forem batizados nas águas, nós pegar o certificado e apresentar para vocês. Porque se caso vocês for batizados, vocês têm que lembrar, não é que quando você nasce, você não tem a sua certidão de nascimento? Imagina o seu batismo, você ter apenas na sua memória, não tem nenhum papel para você saber nem a data que você foi batizado. Eu não sei nem a data que eu fui batizado, porque eu não sabia que tinha que ter um certificado. Então é melhor que seja assim. Então nós vamos fazer organizado. Se você quiser ser batizado, você dá o seu nome, nós vamos pegar os seus dados, vamos fazer o certificado. No dia que você for batizado, eu vou te entregar, vou falar: está aqui o seu certificado. Você nasceu nesse dia para Deus, ó. No dia que você foi batizado, você mostrou para as pessoas o dia que você nasceu. Amém? Glória a Deus. Quem quer ser batizado já fez o pré-batismo? Eu te chamo você vem cá na frente para nós orar por vocês. Moisés, você ainda quer ser batizado, Moisés? Então vem cá na frente. A Vitória. Amém? Glória a Deus. Irmão Lucivaldo. Glória a Deus, que bênção. A irmã Sônia, você vai querer fazer o pré-batismo? Glória a Deus. A irmã Isalene, você já foi batizada já nas águas? Ah, você foi batizada. Então você não sabia que era para arrependimento de pecado, você tinha que arrepender.
alguém que quer ser batizado, você entendeu sobre isso, você tem que nascer para Deus e morrer para o mundo, se você ainda não foi batizado. Então essa é a escolha que você tem que fazer, amém? Então vamos começar com esses que estão aqui. Depois vai ter outras pessoas que vão querer, e nós vamos organizando também. Se você tiver dúvida, você me chama depois do culto. Aí você vai falar, eu tenho dúvida ainda sobre isso. Aí nós vamos